Boa noite a todos os amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz, os companheiros de trabalho. Boa noite a todos os simpatizantes da doutrina espírita, todos que nos assistem. É sempre um prazer estar fazendo uma reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que nosso trabalho possa ter êxito, convido a todos para nos irmanarmos no mesmo pensamento, no mesmo desejo, através da prece. Então, que possamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos espíritos amigos, que possam nos proteger, nos amparar, nos envolvendo em energias de bem-estar, de harmonia, de alegria e de muito entendimento na noite de hoje. Assim sendo, imensamente grata, damos por iniciado o trabalho dessa noite. Então, para a nossa reflexão, eu vou iniciar contando uma história, uma lenda que está no prefácio do livro Libertação, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Conta a lenda que no centro de um jardim havia um lago adornado de ladrilhos azul turquesa, irrigado por diminuto canal de pedra. Vivia ali uma comunidade de peixes. Viviam ali satisfeitos, todos de bem com a vida, elegeram até um rei e estavam despreocupados entre a gula e a preguiça. Entre eles havia um peixinho vermelho, que vivia menosprezado e perseguido. Não conseguia se alimentar direito e nem descansar nos nichos entre as pedras. Vivia em correria para fugir dos ataques dos demais peixes. Não encontrando pouso, começou a se interessar por aquele ambiente. Começou a estudar com bastante interesse aquele local. Fez um inventário de todos os ladrilhos, arrolou os buracos, sabia todos os detalhes daquele lugar. Depois de muito tempo, encontrou à custa de perquisições a grade do escoadouro. Refletiu: não seria melhor conhecer um outro mundo, tomar novos rumos, pesquisar a vida? Apesar de magérrimo, essa empreitada fez com que ele perdesse algumas escamas e até sofresse alguns arranhões. Mas avançou, otimista, pronunciando votos renovadores. Passou pelo rego d'água, encantado com a nova paisagem, com flores, sol, alcançou o grande rio e fez conhecimentos. Encontrou peixes de outras espécies, viu as margens, viu homens, viu animais, pontes, arvoredos. Os novos amigos o auxiliaram a se livrar dos percalços da marcha, o ensinando coisas novas. Atingiu o oceano, ébrio de novidades, sedento de conhecimentos. Aproximou-se de uma baleia e foi tragado por ela. Aflito, rezou ao Deus dos peixes, rogou proteção e salvamento. Foi ouvido, agradecido e feliz, aprendeu a evitar perigos e tentações. Descobriu feliz que haviam muitos peixes como ele, estudiosos e delgados. Vivia num palácio de coral, sorridente e calmo. Com o tempo, veio a saber que somente no mar havia garantias de viver, porque todas as águas desaguavam no oceano. O peixinho vermelho pensou no período de estiagem. Pensou e, sentindo imensa compaixão por aqueles com quem vivera, resolveu voltar. Por que não seria justo não anunciar-lhes a verdade, ampará-los, prestar-lhes as informações descobertas? Não hesitou, fez todo o caminho de volta.
Supôs, ao longo do caminho, que o seu regresso causaria surpresa e entusiasmo geral na coletividade, que celebrariam o seu feito. Nada. Todos continuavam ali, pachorrentos, pesados, preguiçosos. Nem tinham notado a sua falta. Procurou o rei dos peixes, comunicou-lhe a reveladora descoberta. O soberano, entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que ele falasse. Ele narrou com entusiasmo tudo o que havia descoberto, que havia visto. Falou que havia um mundo maravilhoso, que havia uma outra vida, que todos podiam desfrutar dessas belezas. Fartura, mas que tinha um preço, que tinham que se exercitar e emagrecer. Alguns tomaram a palavra e declararam que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço é mentira e impossível. O poço era o centro do universo. Alguns disseram que falavam em nome do Deus dos peixes e sabiam que nada havia além. O peixinho foi expulso a golpes de sarcasmo, voltou ao palácio de coral, aguardando o tempo. O tempo passou, o poço secou, e em uma destas secas, os peixes sucumbiram na lama do fundo do poço. Essa história resumida, repetindo do livro Libertação, usarei para ilustrar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. O que nos diz Jesus? Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque a todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Diz ainda Jesus: quem de nós, homens, que um filho pede um pão lhe dá uma pedra, ou pede um peixe lhe dá uma serpente? Sendo maus como sois, fazem coisas boas, com quanto mais forte razão vosso Pai dará os verdadeiros bens àquele que lhes pedem. Isso é relatado por Mateus no capítulo 7, versículo de 7 a 11. E é esta reflexão que nós queremos trazer, que Jesus nos convoca ao trabalho, até porque sabemos que trabalho é uma lei natural, né? Todos temos que trabalhar. E isto nós já descobrimos. Temos que trabalhar o trabalho material para conseguirmos o pão de cada dia, o alimento, para conseguir nos vestir. Então, esse trabalho material nós já descobrimos, que sem ele, seja o mínimo que seja de esforço, nós temos que fazer. Nem que seja aquele irmão que pede, que não trabalha um trabalho remunerado, mas que precisa pedir, ele precisa se movimentar, pedir, que é o trabalho que ele precisa executar. Então, nós já sabemos que para nos mantermos, temos que fazer algum tipo de trabalho. Mas o trabalho que eu quero trazer para o enfoque é o trabalho espiritual. O trabalho mais importante, o que de fato temos que fazer, aquele que nos trouxe a este planeta. Nós estamos aqui não de passeio, como costumamos dizer, né? Não estamos aqui fazendo turismo, estamos aqui a trabalho. E este trabalho requer que nós sejamos como o peixinho vermelho, porque Jesus nos trouxe a mensagem, mas nós não entendemos. Nos mandou o Consolador e nós ainda relutamos em entender. E temos também os espíritos benfeitores que nos trazem histórias, notícias,
todo o esclarecimento necessário para que nós, enfim, entendamos e façamos a parte que nos cabe. Então, nós temos que, para este trabalho, fazer como o peixinho vermelho. Estudarmos o quê? Estudar a nós, através do autoconhecimento, da busca do autoconhecimento. Porque somente nos entendendo, sabendo quem somos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas aquisições como seres espirituais, é que progredimos. Estudar o nosso ambiente, com quem vivemos, o que temos que fazer neste ambiente, com quem vivemos, os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, os nossos amigos, os nossos inimigos. É isto que nós temos que observar e então ver, buscar o que nós temos que fazer, né? Refazer caminhos, refazer laços, buscar modificar o ambiente em que vivemos. É preciso que aprendamos, assim como o peixinho, né? Quais as possibilidades, as portas do escoadouro, buscar as portas do escoadouro, estudar ladrilho a ladrilho, cada dificuldade, cada oportunidade, cada situação que se nos apresenta e exercitarmos, mudar a nós mesmos, mudar nosso comportamento, mudar a forma de pensar, buscar novos rumos, como viu o peixinho vermelho naquela travessia, uma nova vida, uma nova oportunidade. E isso nós podemos fazer cada dia, a cada momento. Essa nova vida não é só uma nova encarnação. Todas as manhãs nós temos uma nova oportunidade. Todas as noites nós temos um momento de reflexão e de aprendizagem. Como diz Santo Agostinho, que revisava na sua mente tudo o que havia feito durante o dia e se tinha alguma coisa do que se arrepender. Então, nesse exercício que nós buscarmos fazer diariamente, nós encontramos aí sempre a oportunidade de encontrar a porta do escoadouro. E assim partirmos. Partir com otimismo, entendendo os percalços e os incidentes. O que são partir com otimismo? Hoje está ruim, amanhã vai estar melhor, com certeza. Todos os dias temos a oportunidade de fazer diferente e melhor. Dá medo? Dá medo. Ficamos inseguros? Ficamos. Perdemos algumas escamas? Perdemos. Somos engolidos muitas vezes pela baleia? Sim. Mas também podemos orar a Deus e com certeza nós receberemos a ajuda através dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, seja o nome que quisermos dar para esses companheiros queridos que fizeram essa trajetória antes de nós e hoje retornam para nos auxiliar, nos proteger, nos intuir. Então é necessário, é importante que nós saibamos destas coisas e entendamos que não é fácil, mas é possível. Jesus nos falou tudo isso, mas como eu disse, nós não entendemos. Então, outros que entenderam e saíram do pequeno lago, entenderam o que Jesus disse, voltam constantemente a nos dizer que há muito mais beleza além do ambiente terrestre, que a Terra já é linda, já é um planeta maravilhoso em belezas naturais, em oportunidades, mas que existe muito mais além daqui. E como somos seres espirituais, estamos aqui numa experiência, numa oportunidade de melhoramento, de aprendizagem, estamos temporariamente aqui neste pequeno lago.
que não é o centro do universo, que não é o único lugar habitado, como diz a doutrina, reforçando, trazendo entendimento sobre o que Jesus nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós temos que buscar estas outras moradas. E queremos, além de buscar outras moradas, queremos que essas moradas sejam lugares melhor do que este em que nós nos encontramos, porque nós queremos sempre ser felizes, mais felizes, melhores, morar melhor, estar melhor. Então, quando nós sairmos daqui, também queremos ir para um lugar melhor, onde a felicidade seja maior do que a felicidade que temos aqui. Então, para isso, nós temos que nos esforçar, fazer o trabalho que nos compete fazer, para que possamos romper as barreiras do nosso espaço e galgar outros lugares, outros espaços melhores. E isto nós temos que fazer através do trabalho individual, porque a cada um conforme suas obras. Pedi e se vos dará. Mas pedir só não basta. Nós temos que buscar e achareis. Então, à medida que nós vamos entendendo essas lições e colocando em prática, nós vamos buscando essas rotas e vamos encontrando a saída, que não é fácil, mas é possível. E que Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, amoroso, nos dá na medida de nossa necessidade. Este Pai amoroso nos dá sempre pão fresquinho, aquele pão que nós necessitamos naquele momento, para o nosso melhoramento, para a nossa paz, para a nossa tranquilidade. Os desassossegos são a consequência do nosso desconhecimento, da nossa falta de entendimento, muitas vezes, sobre aquilo que nós estamos passando naquele momento. Não o vemos como oportunidade de trabalho, como oportunidade de melhoramento. Então, ele nos dá, na medida do nosso melhoramento, todo o alimento benéfico ao nosso crescimento espiritual, que é isso que nós viemos fazer aqui, buscar o nosso melhoramento, o nosso crescimento espiritual. Mas é preciso trabalhar, buscar para encontrar, pedir para angariar forças e entendimento, para então fazer todo esse conjunto da obra do ser espiritual que somos. Então, que nós possamos ouvir o apelo de nossos amigos espirituais que nos conclamam ao trabalho de refazimento, de progresso e de amor, porque não basta nós termos uma religião, uma religiosidade e não sabermos ou não aproveitarmos isto como força motivadora, como força que nos impulsione para o nosso progresso. A lei é de progresso e toda vez que nós não cumprimos a lei, nós somos empurrados, impulsionados para estarmos nela, porque evoluir é finalidade. Então, nós precisamos progredir sempre, buscar o nosso melhoramento sempre. E quando nós nos rebelamos, não executando, não fazendo aquilo que temos que fazer, por consequência, acabamos sofrendo. E esse sofrimento, ele é o remédio. Ele é aquele despertador que vai nos colocar novamente no trilho. E às vezes, cansados desse sofrimento, cansados de estar, como dizemos, andando em círculo, nós nos lembramos de orar, nós nos lembramos de pedir. E aí, neste momento, nós nos abrimos a receber
Tudo isso que a espiritualidade está sempre a nos transmitir. Boas energias, bons pensamentos, sentimentos de vontade de mudar. Só que quando nós estamos fechados dentro da nossa dificuldade do momento, nós não percebemos. Só quando nós partimos em busca do pedir, do buscar, nós acharemos. Então, Jesus nos trouxe, nós sabemos no Evangelho, nas suas lições, tudo aquilo que nós precisamos para nossa caminhada evolutiva da melhor maneira possível. Mas como nós somos seres em evolução, estamos em aprendizagem, estamos construindo o nosso conhecimento, muitas vezes nós temos dificuldade de entender e principalmente de colocar em prática. Então, deixamos de olhar para nós, muitas vezes, para as nossas dificuldades, para aquilo que temos que fazer e nos distraímos. Nos distraímos no mundo, buscando coisas materiais, buscando o enriquecimento material, que não é errado, né? Que é através do nosso trabalho, do nosso esforço, mas não é só isto. Nós somos seres espirituais. Nós temos que ter isso presente em nós, que somos seres espirituais numa oportunidade de encarnados no mundo material. Podemos desfrutar de todas as benesses, de todos os bens que a Terra pode nos proporcionar, nos oferecer, mas temos que viver aqui, mas temos que ter presente que não somos daqui, que somos seres espirituais e que um dia deixaremos este corpo físico e partiremos como espíritos que somos para a nossa verdadeira morada, que é a morada espiritual. Voltaremos outras vezes? Com certeza. Voltaremos em novas oportunidades para construir novos conhecimentos ou aprofundar os conhecimentos que já temos, mas a cada nova oportunidade sempre sairemos melhores, porque esta é a lei. Então, que nós possamos trazer para dentro de nós esta certeza, colocar na nossa vida diária, na nossa vida presente, que somos seres fadados à felicidade, que temos um mundo muito maior do que aqui e muito melhor, muito mais feliz do que aqui, mas que precisamos trabalhar, precisamos construir essa escada, degrau a degrau, que nos levará a este oceano de possibilidades. Assim como o peixe vermelho descobriu aquele oceano de possibilidades e foi morar num castelo de corais com paz e tranquilidade. Nós também partiremos para castelos de felicidade, da felicidade perene e verdadeira, que não é aqui, mas aqui começa a ser construída. Então, que nós possamos ouvir o apelo dos nossos amigos espirituais que nos conclamam ao trabalho de refazimento, de progresso e de amor. Que possamos nos tornar também mensageiros de otimismo e de progresso de nossos semelhantes à medida que progredimos, porque nós todos estamos irmanados, mãos dadas, braços dados, todos dentro do mesmo fluido, vivendo dentro da mesma atmosfera, exatamente para isto, para que, à medida que nós aprendamos, nós possamos auxiliar aqueles que caminham conosco, ao nosso lado, ou que vêm mais atrás em termos de entendimento e de condições, que nós possamos auxiliá-los, porque todos nós somos
entre aspas, missionários, né? Todos estamos em missão. De acordo com o nosso grau evolutivo, estamos em missões maiores ou menores. Nesta existência, pode ser que a nossa missão seja apenas auxiliar aquele que está ao nosso lado, como família, como amigo, como colega de trabalho. Talvez essa seja a nossa missão, encaminhar o nosso filho, amar, perdoar o companheiro, a companheira que está ao nosso lado. Mas estamos sim no nosso trabalho que a nossa evolução nos permite. Então, que possamos, assim como o peixinho vermelho, também, sempre que possível, levar uma mensagem de otimismo às pessoas, dizendo que é possível sermos cada vez mais felizes, que é possível nos auxiliarmos apesar dos nossos defeitos, que não olhemos os defeitos uns dos outros, porque defeitos neste momento todos nós temos. Quem somos nós para julgar, não? Então, que nós possamos nos despojar de todos esses hábitos maus hábitos que nós temos, e deixar fluir o homem bom que existe dentro de cada um de nós. Então, que nós possamos ser auxiliados pelos nossos amigos da espiritualidade e possamos fazer destas lições que a doutrina espírita nos traz, destas lições que o mestre nos trouxe há tanto tempo, que nós possamos nos apossar delas e buscar o entendimento, a fraternidade e o amor na medida de que formos capazes. Então, neste momento, quero mais uma vez convidar a todos para que possamos agora, envolvidos nessa atmosfera de boa reflexão, de pensamentos positivos, de desejo sincero, de transformação, de trabalho e de amor, mais uma vez, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, de termos chegado até aqui, a oportunidade do entendimento por intermédio das redes sociais, da internet, desse progresso maravilhoso que se faz no planeta neste momento, que possamos todos nós, como irmãos universais, buscarmos o entendimento e nos juntarmos, nos unirmos numa energia de paz, de amor, de bênçãos sobre todo o planeta, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, e que todos nós, através do entendimento, possamos, enfim, galgar esferas superiores, muito melhores e muito mais felizes, quem sabe todos juntos. Muito obrigada, que Deus nos abençoe.